Olá, vamos retomar com o nosso estudo quanto ao direito administrativo. Vamos hoje trabalhar o tema ato administrativo, um tema bem importante para a sua prova também. Interessante, né? Quando o Estado ele quer manifestar a sua vontade, ou seja, quando o Estado quer dizer alguma coisa, ele vai praticar então um ato administrativo. Como, por exemplo, a sua nomeação, que eu tenho certeza que vai ocorrer, não é isso? Representa a prática de um ato administrativo. Vamos considerar, eu, professor Rodrigo, chegando aqui ao estúdio, não tinha vaga e eu acabei parando ali em cima da calçada. Veio o agente de trânsito e aplicou então uma multa, ou seja, uma infração de trânsito. Nesse contexto, nós tivemos também a prática de um ato administrativo. Então, lembra na sua prova, quando o Estado quer dizer alguma coisa, então, ou seja, quando a administração pública quer dizer algo, ela pratica um ato administrativo. Interessante que nós vamos ter, sim, a prática do tal ato administrativo em todos os poderes. Qual que é a função típica do poder legislativo? Praticar ato legislativo, inovar no mundo jurídico, não é isso? Criar um novo direito. Mas lá no poder legislativo nós vamos ter também a prática de um ato administrativo. Imagina um procedimento licitatório, uma licitação realizada pela Câmara Federal. Olha lá, o que significa licitação pública? Uma sequência coordenada de atos administrativos. Da mesma forma, lá no Poder Judiciário. Função típica do Poder Judiciário é praticar ato judicial. Mas olha lá, o Poder Judiciário também, de maneira atípica, vai praticar os tais atos administrativos, como, por exemplo, a nomeação de um servidor, a concessão de férias a um servidor, a aposentadoria ou mesmo um procedimento licitatório. Agora, o ato administrativo, ele é a função típica do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem como função típica, sim, praticar o ato administrativo, ou seja, aplicar a lei ao caso concreto. Interessante, né, que o Poder Judiciário também falamos que aplica a lei ao caso concreto, mas para resolver, no caso, as demandas sociais, para resolver, no caso, uma lide, não é isso? Um confronto entre os particulares ou mesmo a administração pública. E agora, a função da administração pública, ou seja, do Poder Executivo, é aplicar a lei ao caso concreto, justamente ali para trazer, no caso, os benefícios do Estado à sociedade. Também é importante fazermos uma diferença entre ato administrativo, até coloquei aqui no nosso quadro, e atos jurídicos e atos administrativos. Vamos aqui na nossa tela. Olha lá. Vamos deixar aqui nessa tela. Imagina o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui os denominados atos jurídicos, ok? Então, nós vamos ter aqui os atos jurídicos. O que significa o ato jurídico? Representa a manifestação de vontade, ok? Então, só que o ato jurídico, ele é lato sensu, ou seja, vai representar a manifestação de vontade do particular, mas também vai representar a manifestação de vontade do Estado, quando ele praticar, então, um ato administrativo. Vamos a um exemplo. É um testamento realizado por um particular, compra e venda, o registro de uma criança. Então, nesse contexto, o particular, então, manifestou a sua vontade e essa manifestação, então, nós chamamos de ato jurídico. Agora, a administração pública, quando pratica um ato administrativo, também está manifestando a sua vontade. Ou seja, podemos afirmar na nossa prova que o ato administrativo é uma espécie, então, do ato jurídico. Então, aqui dentro do ato jurídico, nós vamos ter o quê? O ato administrativo, ok? Então, o ato administrativo é uma espécie, no caso, do ato jurídico. Importante agora trabalharmos o conceito, então, do ato administrativo. Ah, professor, eu tenho que memorizar esse conceito para a minha prova? Obviamente que não. Você vai ter que entender, no caso, os aspectos do ato administrativo.
O conceito que eu vou utilizar é o proposto pela professora Maria Silva Zanella de Pietro, que é um conceito, no caso, bem completo, é um conceito realmente mais restrito do que o conceito talvez abordado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tá bom? Mas vamos ficar com esse conceito sim, que para a nossa prova nós devemos lembrar as características e aqui a autora consegue sim estabelecer as características de uma maneira bem concisa aí do nosso ato administrativo. Vamos lá então. Primeiramente, a autora diz assim: ato administrativo é a declaração do Estado. É aquele que eu já falei inicialmente. Olha lá. O Estado, ele é composto, então, pelos 3 poderes, não é isso? Lembrando, né, o poder é uno, o poder é indivisível, o que divide-se, no caso, são as funções desse único poder. Mas vamos lá. Então, nós vamos ter o poder judiciário, praticando o ato administrativo, sim, de maneira atípica. Vamos ter o poder legislativo, praticando também os tais atos administrativos. E vamos ter o poder executivo, tendo como função típica, sim, a produção do ato administrativo. Então vamos lá para a tela de novo. Primeira parte do nosso conceito. Mas olha lá, ou de quem o represente, importante também. Interessante que o particular investido em uma função pública, ele pode sim praticar o ato administrativo. Então não é só a administração que tem a competência de praticar tais atos. Os delegatários de serviço público, como por exemplo, o concessionário, o permissionário, o oficial de cartório, um leiloeiro oficial, ou seja, quando o particular estiver representando a administração pública, investido em uma função pública, ele pratica sim ato administrativo. Vamos a um exemplo. O administrado não pagou a sua conta de energia. Aí vem, no caso, um reaviso, não é isso? Um reaviso ali, exigindo, no caso, né, relatando ali essa dívida do particular. Em um dado momento, então, né, a concessionária de serviço público vai lá e interrompe o serviço. Olha aí, então, quando o concessionário faz a interrupção, quando o concessionário ele manda aquela notificação, essa notificação vai representar o quê? A prática de um ato administrativo. Vamos lá então. Então lembre-se de sua prova que o particular investido em atividade pública pratica sim ato administrativo. E olha lá, que produz efeitos jurídicos imediatos, efeitos jurídicos instantâneos. Então, para a autora, só é considerado ato administrativo aquele ato que produz algum efeito jurídico, mas um efeito jurídico instantâneo. O ato administrativo, ele tem por essa finalidade sim, ou seja, senão não teria razão do ato administrativo existir. Se o ato não produzisse efeito jurídico, para que ele serviria, não é isso? Então, o ato administrativo, ele tem o objetivo de conceder algum direito ao particular, de restringir algum direito do particular, de retirar, de ampliar direitos, ok? Então, sempre o ato administrativo, ele vai produzir algum efeito jurídico. Vamos lá de novo. Com observância da lei, outro ponto importante para a gente. Se tratarmos aqui de uma hierarquia, obviamente nós vamos ter aqui a lei, não é isso? E posteriormente, e aqui abaixo nós vamos ter o denominado ato administrativo. Se o ato administrativo não atender à lei, o ato administrativo deverá ser declarado ilegal pela administração pública ou mesmo pelo Poder Judiciário. Nós vamos trabalhar isso posteriormente. Interessante que aqui nós podemos falar sobre lei, no caso, sobre a norma em sentido amplo, tá? Não só a lei, no caso, mas também os princípios que orientam as atividades administrativas. O tema que nós estudamos aí na nossa gravação passada, tá bom? Vamos lá. Sob regime jurídico de direito público. Outro detalhe importante aqui, escrito pela autora. Olha lá, o ato administrativo, ele é regido pelo direito público. Quando nós falamos em direito público, iremos sim lembrar ali de prerrogativas especiais da administração pública, atendendo ao princípio do interesse público em relação ao particular.
Mas lembrando que não só de prerrogativa vive a administração pública, ela vai ter sim algumas sujeições, como por exemplo, vai ter que atender os princípios administrativos quando for praticar o ato. O ato não pode ser desproporcional, o ato não pode ser desarrazoado. Então, quando nós falamos em ato administrativo, você vai lembrar então que ele é conduzido, ele é feito sob normas de direito público. Interessante, tá, que a administração pública, ela pode sim praticar ato de direito privado. Como, por exemplo, a emissão de um cheque pela administração pública representa uma atividade de direito privado praticado pela administração. Só que o ato de direito privado praticado pela administração pública não é estudado pelo direito público, ou seja, pelo direito administrativo. É tema que envolve o direito civil. Por quê? No ato de direito privado, a administração ela se iguala ao particular. Já no ato de direito público, nós vamos ter uma supremacia da administração pública. A administração ela vai conservar o seu poder de império, enquanto nós somos os súditos do Estado, súditos, então, dessa administração. Lembrando também que o que estamos trabalhando é o ato administrativo unilateral, aquele que depende da vontade exclusivamente da administração pública. Então, a administração pública pratica o ato e não depende do consentimento do particular. Interessante, tá, que se você visualizar lá na sua prova ato administrativo bilateral, a banca estará fazendo referência aos contratos administrativos e não aos atos administrativos. E o contrato administrativo, obviamente, ele é o quê? Bilateral. Precisa sim da manifestação de vontade do particular para, né, a produção dos efeitos jurídicos. Então, detalhe importante. E continuando, né? E sujeita a controle pelo poder judiciário. Obviamente, o particular que se sentir prejudicado em relação à prática de um ato administrativo, o que ele pode fazer então? Buscar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, então, determinar a anulação daquele ato. Vamos considerar, você recebeu uma multa de trânsito e você pensa que aquela multa é ilegal, você não estava naquele local, naquele horário, é um clone, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse contexto, o que você pode fazer? Entrar com recurso, não é isso? Que é o caminho mais simples, mais rápido, podemos falar assim, no próprio Detran. Mas se por acaso o seu recurso foi indeferido, você pode muito bem buscar o Poder Judiciário, ok? Então, o ato administrativo, ele pode ser, sim, controlado pelo Poder Judiciário quando provocado. Lembrando que o Poder Judiciário, ele não age de ofício, não é isso? Só age quando provocado, tá bom? Então, o que você vai lembrar lá na sua prova? Ah, professor, então eu não preciso de memorizar o conceito. Obviamente que você não precisa. Mas você tem que lembrar, sim, as características, no caso, do ato administrativo. Então, vamos lá. Representa a manifestação de vontade do Estado, ok? E, né, também a manifestação de vontade de particular investido em uma função pública. Devemos lembrar que o ato administrativo ele é inferior à lei. O ato administrativo ele sempre vai produzir algum efeito jurídico. Representa manifestação unilateral, né, do Estado, conduzido por normas prerrogativas e sujeições do direito público. E o ato administrativo ele pode ser controlado, sim, pelo Poder Judiciário. Então, são essas as características que você deve lembrar lá na hora da sua prova. Continuando, olha lá, eu coloquei aqui pra gente, ó, atos jurídicos, nós já falamos um pouquinho sobre isso, e de outro lado aqui, os denominados atos administrativos. Olha lá, o ato administrativo representa a espécie do ato jurídico. A diferença essencial entre o ato jurídico e o ato administrativo reside na finalidade. Isso mesmo. O ato jurídico praticado pelo particular
tem a finalidade de tutelar um direito próprio, não é isso? Interessa para o particular ali ter, no caso, um certo proveito, né? Uma certa vantagem em relação àquele ato administrativo. Então, a finalidade é atender ao interesse daquele particular, daquele administrado. Agora, quando nós falamos em ato administrativo, tem por finalidade atender ao interesse público. Então, por isso que falamos que a diferença no caso do ato jurídico em sentido lato e o ato administrativo reside na finalidade. Continuando. Os atos jurídicos e os atos administrativos representam manifestações humanas, ok? E não meros fenômenos naturais. Então vamos relembrar aqui. Aqui nós temos então os atos jurídicos e dentro dos atos jurídicos nós vamos ter o ato administrativo. Por isso que eu falei que o ato administrativo é espécie do gênero ato jurídico. Vamos continuar. Vamos agora falar sobre o fato jurídico. O que representa o fato jurídico? Olha lá, aqui eu estou utilizando as lições da professora de Pietro. São todos os eventos naturais ou humanos, olha lá, que interessam ao direito. Falamos então de fato jurídico em sentido amplo. Então, o fato jurídico vai representar qualquer alteração no mundo jurídico. Aí pode ser, então, o ato praticado pela pessoa, a manifestação da vontade humana, mas também pode ser, exemplo, um fenômeno da natureza que repercute, no caso, no direito. Então, voltando aqui, fato jurídico, são todos os atos, são todos os eventos naturais ou humanos que interessam ao direito. Fato jurídico em sentido amplo. Agora vamos lá, por exemplo, o nascimento de uma criança, que é um fato natural, chamamos sim de fato jurídico, que interessa, né, ao direito. A venda de um imóvel, olha lá, também chamamos no caso de fato jurídico, porque interessa ao direito. A morte de um servidor, olha lá, nós chamamos também de fato jurídico, porque é um fenômeno natural, né, mas, no caso, interessa para o direito. Então, os fatos jurídicos, em sentido amplo, são divididos. Vamos lá. Em fato jurídico em sentido estrito, então nós vamos ter aqui o fato jurídico e nós vamos ter o fato jurídico em sentido estrito. Olha lá, correspondem a eventos da natureza, acontecimentos que não decorrem diretamente da vontade humana, mas que acarretam consequências jurídicas. Eu coloquei aqui para a gente alguns exemplos. Olha lá, o nascimento, a morte de um servidor, a passagem do tempo, porque que nós vamos ter, poderá ocorrer a prescrição, não é isso? A decadência, um raio que causa incêndio em uma repartição pública. Então, a doutrina chama de fato jurídico em sentido estrito, no caso, qualquer acontecimento que repercute no direito, mas não depende da vontade humana. E agora, nós vamos ter os próprios atos jurídicos, tá vendo? Então, nós vamos ter os próprios atos jurídicos. Então, olha lá, fatos jurídicos. Vamos ter o fato jurídico em sentido amplo, em sentido estrito. Mas olha lá também, nós vamos ter os próprios atos jurídicos, ok? O que significa o ato jurídico? Corresponde à manifestação da vontade humana, é o que nós já falamos anteriormente, como por exemplo, procuração, testamento, férias a um servidor, interdição do estabelecimento comercial, aplicação de multa. Então, qual que é a diferença aqui pra gente? Então, nós vamos ter os fatos jurídicos em sentido amplo. O fato jurídico é aquele fato que vai repercutir no mundo jurídico, ok? Repercutiu no mundo jurídico, a doutrina chama então de fato jurídico. Então vamos lá. Repercutiu então no direito, nós chamamos de fato jurídico.
E esse fato jurídico, ele é dividido em fato jurídico em sentido estrito e os próprios atos jurídicos que nós trabalhamos anteriormente. Então, o que você vai lembrar na sua prova? Fato jurídico é qualquer acontecimento que repercute no direito, ok? Aí vamos, então, à divisão aqui dos fatos jurídicos. Em fato jurídico em sentido estrito, que corresponde a eventos da natureza, ou seja, um acontecimento que não decorre diretamente da vontade humana, como, por exemplo, o transcorrer do tempo, que pode ocorrer a prescrição, a decadência, e isso daí repercute-se no direito. A morte de um servidor, olha lá, repercute-se no direito, não é isso? Gera a possibilidade da nomeação de um novo servidor público, vai ser aberto lá o processo, no caso, de pensão para os familiares, para os dependentes, e nós vamos ter o próprio ato jurídico, que representa o quê? A vontade humana, no caso, ok? Então, encerramos aqui essa primeira parte, no caso, que é o conceito de ato administrativo. Vimos também a diferença, né, entre ato administrativo e o ato jurídico em sentido amplo, lembrando que o ato administrativo é uma espécie, sim, do ato jurídico, e trabalhamos, sim, os denominados fatos jurídicos, que vão representar, no caso, todo acontecimento que repercutir, no caso, no direito. E esses acontecimentos podem ser naturais ou podem sim depender da vontade humana. Continuando. Agora vamos trabalhar os atos da administração. Interessante, né? Então nós vamos ter aqui o ato da administração, você vai lembrar na sua prova. É o ato praticado por quem? Pela administração. Então tudo que a administração pública realiza, tá, de maneira genérica, a doutrina chama de ato da administração. É ato do Rodrigo? Não, porque não é o Rodrigo que praticou o ato. É um ato pertencente, um ato da administração. Então, qualquer atividade praticada pela administração pública, de maneira genérica, nós vamos chamar de ato da administração. Vamos aqui ao nosso quadro. Olha lá, eu coloquei alguns exemplos, como por exemplo, ó, os atos de direito privado, como por exemplo, compra, locação, permuta, venda, doação, isso daqui realizado pela administração pública. Então, quando a administração realiza um ato de direito privado, de maneira genérica, nós chamamos de ato da administração. Os atos políticos, que alguns chamam de atos de governo, não é isso? Olha lá, são os atos que decorrem do texto constitucional. Como, por exemplo, a iniciativa de uma lei, a sanção, o veto, tá vendo? A decretação de estado de sítio, a concessão de indulto. Então, quando a administração pública, o poder executivo, no sentido mais amplo no caso, no sentido mais elevado, pratica um ato que decorre do texto constitucional, a doutrina chama de ato político ou então ato de governo. E olha que interessante, esse ato político, ele também é conhecido como ato da administração. Vamos aqui, os atos materiais. Olha lá, os atos materiais são atos puramente de execução, ou seja, corresponde à materialização da função administrativa. Então, o ato material, como por exemplo, a limpeza de uma rua, como por exemplo, o médico quando ele está fazendo uma cirurgia, ou então a poda de uma árvore, isso daí representa uma atividade material da administração pública, que também significa ali um ato da administração. Os atos normativos, que são aqueles atos, né, que parecem até uma lei, porque são atos abstratos, atos genéricos, tá? Os atos normativos, que na verdade vão representar uma espécie de ato administrativo, é conhecido também, é chamado também de ato da administração.
Os atos administrativos, olha lá, que é justamente o que nós vamos trabalhar a partir de, né, que já estamos trabalhando no caso. Então, o ato administrativo, ele não se confunde com o conceito de ato da administração. O ato da administração representa qualquer atividade praticada pela administração pública. Já o ato administrativo é óbvio que ele é mais restrito, né? Nós vamos trabalhar sim as características desse ato administrativo, como por exemplo, ele é conduzido pelo direito público, e aqui nós falamos que até a atividade privada do Estado representa um ato da administração. Ele é realizado, no caso, o ato administrativo, ele é praticado ali no exercício da função pública. Já o ato da administração pública, né, pode ser ali também até um ato de governo, um ato que não é propriamente, no caso, com a finalidade de administrar a administração pública, é um ato, uma atividade superior que decorre do texto constitucional. Vamos ter também aqui os contratos administrativos. Olha lá, os atos bilaterais. Vamos aqui para a nossa tela. Então, olha lá, os contratos administrativos são chamados também de atos da administração, ok? Que são os atos bilaterais. O ato administrativo, ele é o quê? Unilateral. E olha que interessante, nós vamos ter aqui o fato administrativo. Tá bom? O fato administrativo, que na verdade é a mesma coisa que a atividade material do Estado, aqui vai representar sim um ato da administração, ok? Vamos lá então. Vamos voltar aqui a resolver essa questão, vamos detalhar melhor o fato administrativo aqui, que representa a mesma coisa de ato material. Então, nós vamos ter o ato administrativo, ok? Que representa a manifestação de vontade da administração pública. Nós vamos ter os atos da administração, que representa tudo que a administração pública realiza. E nós vamos ter o fato da administração, que alguns chamam também de fato administrativo, tanto faz pra gente. O que representa o fato da administração? É a atividade material realizada pela administração pública. A poda de uma árvore, por exemplo, a pintura de um meio-fio, a cirurgia realizada por um médico, o recolhimento de lixo domiciliar. Ou seja, ali representa uma vontade, né, atividade material do Estado. Interessante que, às vezes, o fato da administração, o fato administrativo, ele decorre do ato administrativo. Como, por exemplo, é construído, no caso, uma nova sede para o Estado e o administrador, no caso, ele pratica, né, expede uma portaria dizendo, no caso, determinando a mudança, então, de sede ali do órgão. Então, vai mudar da Zona Sul para a Zona Norte, exemplo. O ato, né, ou seja, a determinação representa o ato administrativo. Mas olha lá, tem que realizar a própria mudança, não tem? Que é a atividade material, levar os computadores, as mesas, a isso sim nós chamamos de fato da administração. Vamos considerar um outro exemplo. Imagine que um edifício, tá, uma edificação foi construída em um terreno irregular, numa área pública. Então, o prefeito, no caso, vai determinar a derrubada ali dessa edificação. A determinação representa a prática de um ato administrativo. Agora, quando a administração pública vai lá realizar a própria demolição, né, colocando ali exemplo de dinamite, alguma coisa assim para realizar essa derrubada, aí nós estamos a falar então de fato administrativo, ok? Que alguns chamam também de fato da administração. Então, não podemos confundir de maneira alguma o ato administrativo do fato administrativo, tá bom? E lembrando, nem todo fato administrativo decorre do ato administrativo. Eu trouxe alguns exemplos, mas vamos aqui um exemplo que o fato não decorre do ato. Olha lá, a pintura de um meio-fio, a poda de uma árvore. Isso vai representar
a atividade daquele servidor, né, daquela pessoa que está representando o Estado. Não precisa, no caso do chefe dele, ficar ali, né, praticando o ato administrativo para ele realizar a sua atividade, né, que ele realiza todos os dias, é o trabalho, não é isso? Né, do servidor público ali, da pessoa que está representando o Estado. Vamos a uma questão. Olha lá. Os fatos administrativos não produzem efeitos jurídicos, motivo pelo qual não são enquadrados no conceito de ato administrativo. Espera aí, olha lá, o fato administrativo, que é alteração material, é lógico que vai repercutir, que vai produzir efeito jurídico, tá? Então essa questão está errada, tá? O fato administrativo, ele produz sim, olha lá, uma cirurgia realizada por um médico no hospital. Isso reproduz efeito? Sim, com certeza. Reproduz efeito sim no mundo jurídico, tá bom? Então, gabarito errado para essa questão. Vamos parar por aqui, tá? Voltaremos aí com um novo vídeo. Vamos falar do silêncio da administração, que realiza, no caso, a abstenção, né, ali de praticar um ato administrativo. Até o próximo bloco, hein?